Olá, nossos queridos acadêmicos de direito, nossos queridos alunos da Rede Unirv. Estamos aqui iniciando a nossa grande programação da Jornada Integrativa para saudá-los com as boas-vindas à nossa semana acadêmica, das boas-vindas ao nosso semestre e, claro, apresentar sempre uma temática que vai contribuir com a sua formação, trazendo atualização. E o tema que nós vamos abordar, eu tenho certeza que é de máxima importância para todos que estão tendo essa vivência, experiência única, que é a jornada acadêmica. A vida do acadêmico, especialmente o acadêmico de direito, né, já que nós estamos aqui falando de forma como público-alvo os nossos alunos de direito, de fato é uma experiência única e enriquecedora que vai para além da nossa formação profissional, vai para além da capacitação ao mercado de trabalho, né? Porque o papel da educação em um nível superior, ele vai trazer o crescimento pessoal, mas pelo menos foi isso que eles disseram, não é mesmo? Porque a universidade, nós passamos por diversas experiências, são inúmeras as vivências, tanto teórica quanto prática, para trazer esse nosso conhecimento em relação à área que nos debruçamos, que escolhemos para realmente ampliar o nosso aprendizado. E para poder melhor tratar sobre as expectativas desse universo jurídico, iniciando aqui na academia, nós vamos ter uma convidada mais do que especial, doutora Gabriela Tavares, é advogada criminalista, pós-graduada em Direito Penal e Criminologia pela PUC, professora, palestrante e mentora e uma expert em marketing jurídico. Então não poderia ter uma convidada melhor para poder falar sobre esse aproveitamento da vida acadêmica com as mais diversas oportunidades que ela oferece. E o nosso tema de hoje é justamente esse: erros que os futuros advogados cometem na graduação. Doutora, seja muito bem-vinda. Certo, gostaria de cumprimentar aqui, ainda que de forma virtual, cumprimentá-la desejando as boas-vindas. Sinta-se abraçada aqui por toda a nossa instituição. Oi, gente, tudo bom? Eu queria agradecer o convite, né? Um convite muito especial. É sempre muito enriquecedora a experiência de partilhar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho dos meus erros, dos meus acertos, com vários e vários estudantes de direito, dos mais diversos, assim, do primeiro ao 10º período. É sempre uma experiência que me agrega muito. Vocês podem achar que eu que estou contribuindo para a vida de vocês, mas na verdade é uma experiência transformar a vida das pessoas, é algo assim muito especial. Então, agradeço muito a instituição pelo convite. Tenho certeza que serão palestras, várias palestras muito que vão transbordar conhecimento. Espero que vocês aproveitem o máximo, anotem tudo que puderem e absorvam o máximo de conteúdo que vocês puderem dessa semana. Então, parabéns, inclusive, à instituição que está fazendo um evento desse nível, né? Para orientar e, enfim. Posso começar? Fica à vontade, doutora Gabriela, também vice-presidente do Conselho da Jovem Advocacia, não é mesmo? Então, acredito que não teríamos outra abordagem a não ser trazer as melhores dicas e oportunidades que os alunos possam vivenciar durante a vida acadêmica para que eles realmente usufruam a melhor experiência possível nesse início de caminhada profissional, que normalmente é o que é mais difícil Perfeito. viver essa experiência. Então, com certeza, fica à vontade, podemos iniciar sim. Pessoal, prometo ser assim o mais dinâmica possível. Eu não digo breve, porque nem toda palestra, nem toda aula breve, ela vem com surra de conteúdo, ela vem realmente nesse intuito de agregar e de transformar, né? Então, tempo não é qualidade. Mas prometo ser o mais dinâmica possível, de tentar entreter vocês aqui com um pouquinho da minha história, de forma a contextualizar os erros que eu cometi e os acertos que eu cometi na graduação, para que vocês se sintam mais preparados e
como é que eu posso dizer? Que se sintam seguros mesmo de que vão ter onde cair, vai ter vezes que vão tropeçar, mas faz tudo parte do nosso processo de amadurecimento como pessoas e como profissionais, tá? Então, vou falar um pouquinho brevemente sobre mim. Eu sou uma jovem advogada criminalista, estou no meu 3º ano de advocacia. Sou de Maceió, Alagoas, minha terra amada, paraíso das águas do Nordeste. E aqui a gente tem uma vivência muito restrita e aí torna mais especial a minha experiência que eu vou partilhar aqui com vocês. A galera aqui muito sabe, descobri hoje que temos instituição da Unirb aqui em Maceió também, mas o pessoal aqui que me conhece sabe um pouquinho da minha trajetória, eu venho divulgando e documentando a minha rotina mesmo como jovem advogada nas redes sociais. Aproveitei, me segue lá, @Gabizinha Tavares, tira print, tira foto dessa aula, me marca para eu poder repostar e saber que vocês estão me assistindo, que vocês estão gostando, que não estão. Manda mensagem para mim no direct, troca uma ideia, que eu vou estar lá sempre à disposição. Cabe uma introdução, né, sobre mim. Feita essa introdução da introdução, cabe aqui esclarecer que eu sou uma jovem advogada que sempre quis concurso público. Isso é fato, todo mundo sabe disso. E eu me preparei durante a graduação inteira para ser delegada de Polícia Federal e a vida deu umas reviravoltas e vim parar aqui na minha vida de hoje, influenciadora, professora, tenho os meus cursos que eu ajudo estudantes e jovens recém-formados no direito, faço minhas lives lá, querendo instruir vocês o máximo possível, mas basicamente, o que se resume a minha vida? Eu sou uma jovem que entrou na faculdade com 17 anos, extremamente nova, verdinha, imatura foi ótimo. Perdoem, não liguem não, que as minhas palestras, minhas aulas são tudo assim, louca, viu? Que eu sou louca e eu gosto de gente louca igual. Então, podem interagir comigo. O Renato tá aparecendo aqui. Não sei se ela tá aparecendo para vocês, mas tá aparecendo para mim. Podem interagir, viu, Renata, com caras e bocas, porque aqui comigo não tem frescura. A gente é todo mundo em casa. Mas então, eu entrei na faculdade muito nova. Eu costumo dizer, doutora, que as pessoas loucas assim são as mais autênticas e aquelas que têm a maior vivência para poder compartilhar. Total. É a mais transparência, assim, eu prometo não, se tem uma coisa que eu prometo a vocês é tentar não, eu não faço isso, que é nebular, maquiar as minhas experiências e tudo que eu passei eu deixei de passar. Então, assim, no meu perfil lá vocês vão ver muita autenticidade, sinceridade, é a vida nua e crua do jovem advogado que nunca estagiou em escritório, mas vou chegar lá. Deixa eu dizer a vocês. Eu entrei na faculdade de Direito, mais especificamente porque queria, informação em primeira mão. Eu decidi, com 16, 17 anos, ser delegada de Polícia Federal por causa da novela chamada, acho que era Salve Jorge, que tinha a delegada Elô. Toda vez que eu falo essa história, as pessoas lembram dela, que era Giovanna Antonelli, uma atriz maravilhosa, que fazia aquela delegada federal que trabalhava com prostituição infantil, enfim. Com base nessa minha grande experiência com a polícia, que foi a novela, eu decidi que ia ser delegada, botei na minha cabeça. E eu trabalhei a minha vida inteira para chegar a esse momento. Meus livros de faculdade, assim, desde o ensino médio, eu comprava livro de perícia criminal, de medicina legal, sempre fui carniceira, de gostar desse negócio maluco. E eu sabia, tinha uma coisa na minha cabeça, que eu ia ser policial, que eu ia fazer investigações. A minha função de vida era essa. E aí me preparei a faculdade inteira para tal. E é aí que eu entro para vocês o primeiro erro que todo estudante comete. Todo. Criar um plano de carreira não é o erro. O problema é você se enrijecer nesse plano de carreira. Em que sentido, Gabizinha? Inclusive, gente, para os íntimos, que vulgo todo mundo, me chamam de Gabizinha, tá? Não é Gabriela, não é Gabi. Sou doutora, sou advogada, pós-graduada, o que for, mas todo mundo me chama de Gabizinha, porque... Enfim, né? Se vocês verem lá meu perfil, vocês vão ver que eu tenho 1,5 m, e aí fiquei conhecida na minha digníssima cidade como Gabizinha. Então, é assim mesmo, viu? E o primeiro erro que eu, na minha visão, nas minhas aulas, no meu método, toda a minha abordagem, ela consiste em a gente se limitar as nossas oportunidades, as nossas vivências da faculdade, por uma coisa que a gente acha que sabe. Então, se vocês conversarem com qualquer pessoa mais velha do curso, ou já formada, recém-formada, ou até com 30 anos de carreira, todas elas vão dizer, na faculdade eu queria ser promotora, eu queria ser defensora, e hoje é escrivã de polícia, e hoje é advogada. O que eu quero dizer? Que a gente não pode bloquear essas decisões. A gente não pode... Eu entrei na faculdade querendo ser delegada de Polícia Federal. Eu me formei querendo ser escrivã de Polícia Federal. Então, você vê que aí já tem uma mudança grande. Mudança de concurso, mudança de salário, mudança de futuro, de vida. Muita coisa engloba essa decisão. Quando eu me formei, aí a gente entra emendando aí na minha história,
Fui convidada por networking, uma pessoa que conhecia outra pessoa, tinha meu currículo. Fui convidada para trabalhar no escritório, assim, eu não tinha nem pego a minha carteira da OAB ainda. Me formei com uma semana, ia estar jurando na OAB. Fui chamada para trabalhar como advogada criminalista. E aí eu sempre quis ser policial, meu Deus, o que eu vou fazer na advocacia? O exato oposto disso. Então, a advocacia era uma profissão que, para mim, me embrulhava. Eu não entendia como é que podia defender criminoso, eu não conseguia entender, aquilo para mim não fazia sentido. Porque eu sempre fui policial, eu sempre fui punitivista, eu sempre tive uma outra visão do direito. E aí tudo mudou na minha vida, porque aí eu comecei a me identificar com a advocacia, eu comecei a ter vivências de audiência, de delegacia, de rotina, que eu não sabia, eu não tinha tido esse contato. Como eu me preparei a vida inteira, inclusive, diga-se de passagem, que eu só tive um estágio na graduação, que durou 2 anos. Ui, perdão, gente, soluço. Abafa o caso, viu? Normal também nas minhas palestras, assim, naturalíssimo. Como eu sempre quis ser polícia, passei 2 anos estagiando na Polícia Federal. Então, eu não tive nenhuma outra experiência de estágio. Inclusive, no meio da faculdade, fiz intercâmbio, fui estudar Direito em Lisboa, Portugal. Quando eu voltei, mandei um e-mail bem desaforado para a Polícia Federal, disse que estava desempregada, que eu ia ser uma funcionária que eles não iam precisar treinar, porque eu já sabia tudo no sistema, que eu só queria mesmo voltar para o meu lugarzinho. E aí, surpreendentemente, assim, quem não é visto não é lembrado, né? Não tem que dar a cara a tapa. A mulher mandou um e-mail: olha, tem um delegado que acabou de ficar sem estagiário mesmo, você vai para ele. Então, quando eu voltei, ainda tive esse privilégio de retomar minhas funções, assim, na sorte, né? No contato mesmo. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu me preparei a vida inteira para ser delegada da Polícia Federal. Me formei querendo ser escrivã. E hoje sou advogada. E ainda digo mais: passei 1 ano advogando e aí resolvi. Tive uma conversa com a minha família, aí não sei o que, estava meio desanimada, aí vou estudar para o meu concurso. Foi o que eu sempre quis. O que é que eu estou fazendo advogando? Passei 7 meses estudando para concurso. Veio uma alma do céu e me chamou para participar da campanha da OAB. E aí eu me engatei de vez na advocacia, não consegui mais sair. E aí eu disse, não tem jeito, esse negócio de concurseira não é para mim. Eu nasci para estar na rua, eu nasci para estar resolvendo problema, eu sou muito dinâmica, eu sei negociar com as pessoas. Eu sempre fui aquela empreendedora nata, desde criança sou empreendedora. E quando eu descobri a veia empreendedora da advocacia, eu não quis mais sair. Mas qual é o resumo da ópera, desse grande primeiro erro que os estudantes cometem? É limitar suas opções e suas oportunidades, porque acham que aquilo que você quer naquele momento é o que você vai querer para sempre. E eu sei, gente, é doloroso escutar isso, porque quando as pessoas me diziam isso, não se limite, não restrinja, não coloque as vendas nos seus olhos, porque para outras profissões, não digo nem para advocacia, mas para outras profissões, Gabizinha, se não der certo, polícia, você tem plano B? Não, não tem plano B, só tem plano A, que é ser policial federal. Por um lado, eu estava muito determinada, isso é algo muito positivo, mas eu me limitei, eu me ceguei para tudo, eu botei uma venda assim, igual aquele, que eu não sei o nome, mas aquele negócio de burro que puxa charrete, que bota aqui, né? Eu botei aquilo ali nos meus olhos e eu só focava em uma coisa, só focava em uma coisa, só focava em uma coisa. E existe uma coisa, minha gente, cegueira é diferente de determinação. Quando eu percebi que eu estava determinada a um objetivo que não significava mais tanto para mim, que já tinha perdido sentido, aí deu uma virada de chave, tive esse estralo e comecei a me abrir para outras oportunidades. E eu digo para vocês, foi um processo doloroso, porque eu fiz isso tarde demais. Eu estou dizendo a vocês que esse privilégio de estar recebendo essa informação em primeira mão para não terem o mesmo erro que eu. Eu tive um processo muito doloroso, porque eu me acostumei, me programei na minha cabeça a vida inteira para ser uma coisa só. Quando eu comecei a ter oportunidades na advocacia, comecei a fazer meus contatos, comecei a ganhar dinheiro, a minha cabeça começou a se abrir, mas ainda assim era difícil, você que se imaginou a vida toda como policial, do nada imaginar como advogada, e eu digo assim, a nível de plano de carreira, de futuro, é muito difícil você imaginar uma aposentadoria como policial federal, você já está com aquilo certo, vou trabalhar tantos anos, com tantos anos vou me aposentar, vou ganhar minha aposentadoria, e vou viajar, vou gastar meu dinheiro com meus filhos, com meus netos, futuramente, tarará. Do nada, você se vê como advogado, uma profissão que não tem salário fixo, que não tem aposentadoria, em tese, né, na regra, não tem aposentadoria, você se vê na insegurança do profissional autônomo. Então, é um processo doloroso desapegar dessa segurança que você tanto buscou durante os anos. Então, eu estou te adiantando tudo isso, você é muito privilegiado estar ouvindo essa informação, porque é algo que as pessoas não costumam te falar.
Ninguém chegou para mim e disse, Gabizinha, a advocacia é isso, isso e isso. E foi por isso que eu cheguei no ponto que eu queria chegar quando a Renata me introduziu, que eu me tornei vice-presidente do Conselho da Jovem Advocacia. Para quem não sabe, o Conselho da Jovem Advocacia ele trabalha com jovens advogados. O nosso intuito é fornecer cursos, é dar palestras, é fazer visitas. Eu tenho um propósito pessoal, enquanto Conselho Jovem daqui de Alagoas, que é aproximar os estudantes da prática da advocacia. Então, não é um compromisso só com a Jovem Advocacia, mas com os estudantes, porque é um compromisso pessoal, porque eu não tive essa assistência da OAB. Eu passei a faculdade inteira sem ter qualquer contato com a advocacia. Eu não tinha um professor que era advogado. Assim, tinha que era advogado aqui e ali, mas que era só advogado de viver da advocacia, não tinha. A grande maioria defensores, promotores, sei lá, ou palestrante, fazia mestrado, doutorado, essas coisas, acadêmica, enfim. O que eu quero dizer para vocês? A OAB ela era muito distante nesse sentido. E aí eu militei na advocacia raiz, principalmente na jovem advocacia, que é muito desvalorizada, a gente é pago com pouco salário, a gente tem muita carga horária, a gente se mata na rua para fazer o trabalho dos nossos chefes, enfim, e não encontra cliente, não sabe fazer marketing, enfim. E essa é a minha função enquanto conselho jovem. Então, o primeiro erro, repetindo para vocês, para sintetizar a ideia, o primeiro erro que todo estudante comete na graduação é achar que sabe o que vai ser no futuro e, por isso, limitar suas oportunidades profissionais, suas oportunidades acadêmicas. E aí, com essas oportunidades acadêmicas que você perde, a gente entra em alguns outros erros. Um deles, limitar pesquisas científicas. Como é que eu digo isso? Não são todas as faculdades, a gente não pode depender de faculdade, certo? Isso é um fato. A faculdade, ela te dá a base, mas você tem que sempre estar explorando mais e explorando os recursos que ela te fornece. Na minha geração, na minha faculdade, onde eu me formei aqui em Maceió, a gente não teve muito estímulo à pesquisa científica. E foi algo que eu senti muito déficit. Sabe por quê? Porque no 10º período eu tive que fazer um TCC. E ninguém sabia formatar um TCC, minha gente. Também tem uma vergonha. Se você está no 10º período e está vendo esse vídeo, é uma vergonha. Tome vergonha e vá fazer um curso, vá ler as normas da ABNT. Porque é um absurdo a pessoa se formar em direito e não saber a ABNT, minha gente. É um absurdo. Eu vi o povo na minha série, foi ótimo, na minha série, no meu período, quando eu me formei, teve gente que não tinha tempo, que já estava trabalhando, já estava em escritório, já estava assim, na loucura, e aí realmente não tinha tempo. Mas tinha gente que não sabia e ficava pagando para o povo formatar TCC. É um cúmulo do absurdo a pessoa chegar no 10º período. Sabe por que eu sabia formatar TCC? Porque no meu 6º período eu tive uma matéria. Foi a minha primeira experiência com a BNT. Não, aliás, minha primeira experiência com a BNT foi no 2º período, com aquela matéria de pesquisa de... Não sei o nome, mas é pesquisa de alguma coisa. E aí você tem que fazer um trabalho, é como se fosse um mini TCC. Eventualmente pode se desenvolver num artigo. Mas qual é a grande sacada? É o contato do aluno-professor. De sacar, gosto de tal área, quero produzir algo nessa área, não tenho ideia do que eu vou fazer. Chega para o professor e diz, professor, eu queria muito produzir um artigo. Vamos publicar um artigo junto? Me ajuda? Segura na minha mão? Não vai ter professor que negue isso. Não vai ter. E se negar, você vai atrás de outro. Não desista, não. Mas sabe qual foi o meu erro nisso aí? Eu nunca fui atrás de um professor para publicar artigo. Minhas amigas, tudo com... Na verdade, minhas amigas, tudo não. Como eu disse, a gente tem um déficit disso, né? A gente não tinha muito essa cultura na minha geração de produzir artigo, de produzir trabalho. Então, esse erro, ele me custou muito no futuro. Muito. Gente, uma petição de um advogado com a BNT e outro sem a BNT é uma diferença, assim, absurda, gigantesca. O judiciário, os servidores, é uma vergonha. Um advogado que não sabe escrever, um advogado que não sabe formatar uma petição, formatar as provas que você vai juntar. Ninguém junta prova adoidado, não, minha gente. Tem que ter uma estética, tem que ter uma coisa agradável para o juiz ler. Sabe por quê? Porque hoje em dia, a gente sabe, não sei se a coordenadora de vocês que falou aqui, Renata, você é advogada? Sim, sou advogada. Tem um tempo, tem um delay. Sou advogada com atuação também. Faço parte de algumas comissões aqui da OAB. E tudo que foi dito até agora é exatamente o que eu falo há 8 anos em sala de aula para os meus alunos. Principalmente a questão de metodologia, porque eu sou professora de metodologia científica e eu fico assim assustada e a gente fala, mas precisa de repente alguém vir de fora para poder reiterar a importância vou te dar um exemplo. Artigo. Sim.
Sim, as pessoas às vezes não dão valor ao que é Claro nosso, que né? O você brasileiro. está, doutora, falando de uma forma assim extraordinária, a qual eu não tenho essa habilidade, esse dom, com tanta simpatia de dizer exatamente as mesmas coisas, né? Você sabe Claro que que esse é seu dom. nada, mulher, nosso, todo mundo consegue. Olha, você sabe que o brasileiro ele tem a vocação de não dar valor ao que é nosso, né? Então não seria diferente nas faculdades. E eu digo, sabe por quê? A minha matéria de metodologia na minha faculdade foi online. Mulher, ninguém, eu não sei como é na faculdade de vocês, mas assim, na minha, pela minha experiência, ninguém fazia prova, ninguém fazia nada, fazia a prova com um livro aqui do lado. Então, assim, sabe aquela matéria que é só para cumprir a tabela do MEC? Então, assim, eu critico mesmo, sou egressa da minha faculdade, dou palestra lá, adoro, indico para todo mundo, indico topado. Mas teço críticas sim, a gente não pode passar pano. Inclusive, falo para os professores, falo para a coordenação no intuito de crítica construtiva. Tipo assim, gente, eu, enquanto aluna, ninguém dava valor a essa matéria online, bota essa matéria presencial, bota o povo para fazer artigo, pressiona. Então, assim, é algo. As pessoas não têm noção de como isso é grande quando você se forma. E, mais uma vez, como eu era concurseira, né, na minha cabeça, polícia, 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 para que me importar, BNT? Para mim, pouco me importava aquilo ali. Eu não queria fazer mestrado, não queria fazer doutorado, pós-graduação. Quando eu ia imaginar, meu Deus, que ano passado, no meio do ano passado, eu ia estar sendo pós-graduada? Nunca. Então, a vida, ela reserva coisas para gente, que a gente não pode se fechar para isso, para as oportunidades. Então, surgiu a oportunidade de fazer um pós em uma das melhores faculdades do país, que é a PUC, que tem uma mensalidade altíssima, e eu fui muito privilegiada de conseguir pagar, porque a gente sabe que não é muito difícil a realidade do jovem a ser formado, e eu tive esse privilégio, aproveitei ao máximo, absorvi o máximo de informação, de conteúdo, de professor, de tudo. Mas tive essa dificuldade com a BNT, tive essa dificuldade, e é porque eu sabia, porque eu sempre gostei de formatar, sempre fui. Mas não é a realidade de 90% de uma turma de direito. Não é. É tipo um ou outro que sabe. Na minha turma mesmo é uma decepção, uma frustração. Ninguém sabe fazer nada, ninguém sabe botar um título assim, o povo não sabe. Mas, enfim, essa questão da pesquisa científica, ela é o segundo erro que eu trouxe aqui para vocês, que é o da gente não ter essa base, não ir atrás, não ter esse estímulo de entender a importância disso aí. Quando a gente se forma, gente, vamos supor, você não tem perspectiva nenhuma, não sabe o que quer fazer, que é a realidade da grande maioria dos estudantes de direito, né? A gente entra na faculdade querendo ser formado em direito, ninguém sabe o que é que vai ser no decorrer do curso, acha que vai ter uma luz que vai lhe dizer, você nasceu para ser defensor público, quando na verdade não existe essa luz nunca. Então, o que aconteceu? Eu me programei a vida toda para ser funcionária pública, para ser concurseira, me deparei com a advocacia. Na advocacia, você não para de estudar. E você tem que se especializar para começar a ganhar dinheiro. Você acha que só advogada, você se formou, está com a sua OAB, você vai começar a ganhar dinheiro. Você precisa de pós-graduação, eventualmente um mestrado, um doutorado. Se você quer construir sua autoridade, se você quer ganhar dinheiro, din-din, o faz-me rir, que todo mundo quer, que todo mundo almeja, para ter o faz-me rir, você precisa se especializar. Para se especializar, você precisa estudar. Você precisa saber. Você precisa ser um estudioso, você precisa conhecer doutrina da sua área, do seu nicho. Você precisa conhecer os pesquisadores, os palestrantes, você precisa estar indo em eventos da sua área. Então, você está sempre estudando. Então, não deixem de lado pesquisa científica. O terceiro erro que vem dessas oportunidades acadêmicas que eu falo desde o início, é também de limitar as extensões. A galera se acomoda muito, principalmente na universidade particular, né, que foi onde eu me formei, se acomoda muito em termos de extensão. Então, a minha faculdade, nesse quesito, eu não tenho nada a criticar. A minha faculdade, ela fazia mutirões com defensoria pública, e aí chamava os alunos, fazia uma seleção para os alunos irem ajudar. Eu nunca fui, me pergunto se eu já fui no mutirão desse. Eu não fui, porque para que eu ia? Na minha cabeça, na época. Muita imaturidade, achar que eu não ia precisar disso. Eu não ia. Aí fazia mutirão, muitas faculdades no Brasil, nessas palestras que eu dou, muitas quando as coordenadoras estão falando, algumas dizem, a gente faz mutirão com o NPJ, a gente tem NPJ, tarará. Cadê que eu já fui nesse NPJ da minha faculdade? Nunca. Ia uma vez perdida. E olhe lá, numa época que eu estava sem estágio, não tinha o que fazer, eu estava me sentindo inútil com a bunda em casa, peguei e fui no NPJ da minha faculdade pela primeira vez. Acho que eu já estava mais da metade do curso. E aí, o que eu quero dizer com isso? O NPJ é uma experiência extremamente enriquecedora. Você tem um contato ali com o cidadão que você vai defender no futuro.
Independente do cargo que você for escolher, se você for promotor, você vai estar defendendo a sociedade como um todo. Se você for defensor, você vai ter seus assistidos, que são pessoas, e você vai ter que conversar com pessoas. Essa parte do tato, da conversa do humano ao humano, você só aprende na faculdade. Você não aprende, você não vem. Você tem que buscar, aliás, reformulando a minha frase, você tem que buscar aprender na faculdade, porque a vida vai te ensinar a tapas duros. Tá? Quando você tiver um cliente que você não for saber fechar um contrato, quando você tiver um cliente vítima de uma violência sexual e você não saber como lidar com ele, ficar constrangido, não sei o quê, esse contato você tem no NPJ. A sua hora de ter é agora. Não espere se formar, não cometa o mesmo erro que eu. Então, você no NPJ tem a prática das peças, você tem a prática do networking, porque lá você tem contato com defensor público, com juiz, vai precisar despachar um processo no juiz, vai ter contato com o juiz, você vai ter aquela vivência. Então, outra coisa também, que era um ponto que eu ia falar lá na frente, mas deixei para falar nesse erro. Acho que mais ou menos no meu 6º período, a minha professora foi uma coisa que nunca mais repetiu, foi uma coisa que teve única na minha faculdade. Minha professora tinha uma parceria com o secretário de ressocialização do Estado, das séries. E ela arrumou um ônibus, pegou o secretário, a autorização do secretário, e levou a turma inteira, uma turma que foi a única turma da faculdade inteira que teve essa visita. Levou a turma inteira para fazer uma visita institucional no presídio. E foi uma das melhores experiências acadêmicas que eu tive, porque hoje eu sou advogada criminalista. Então, hoje, eu tenho que ir no presídio, eu tenho que ir falar com o meu pessoalzinho lá dentro. E, se eu não tivesse tido esse primeiro contato com o presídio, talvez eu tivesse medo de entrar lá. Talvez eu não tivesse, não sabesse a quem me dirigir, os procedimentos, horários. Como é a revista? A revista é íntima, não há? O que a legislação diz sobre isso? Isso contribuiu muito. Para mim, especificamente, mas eu falo para a experiência no geral. Teve uma oportunidade, muita gente da minha sala não quis ir, achou besterol. Então, além de me dar um certificado para a hora complementar, né? Obviamente, que é o que todo estudante busca, me deu uma experiência extremamente enriquecedora. Eu passeava, gente, pelo setor de ressocialização. Curiosidades, aqui, uma informação de utilidade pública para vocês, que pode talvez não ser tão relevante, mas eu vou trazer mesmo assim. Vocês sabiam, eu não sei se é em todos os estados do país, né? Porque eu trabalho no meu estado, sei do meu estado. Mas aqui em Alagoas, dentro do complexo prisional, a gente tem um setor de ressocialização, né? É um presídio, digamos assim, é um presídio específico de ressocialização. Então, os presos bonzinhos, falando assim em termos bem leigos, os presos bonzinhos que cumprem determinados requisitos, eles têm esse benefício de cumprir o resto da pena deles num sistema menos rigoroso. Então, lá eles tinham uma biblioteca, fui lá, eu na biblioteca dos presos, maravilhosa biblioteca, uma sala de computador para eles poderem estudar e se formar. Fui no setor de trabalho deles, onde eles trabalham, tem a hortinha que eles plantam, tarará. Então, eu tive uma visão muito mais humanizada do que é o sistema prisional. Uma coisa que talvez tenha contribuído muito na minha decisão de ser advogada criminalista. E essa mudança também para mim veio porque eu aproveitei a minha oportunidade de extensão. A faculdade, ela dá tantas portas, gente, tantas, e às vezes a gente não aproveita. Tinha muita gente na minha turma que dizia, vou nada, para quê? Para que eu vou para isso? Tinha atividade extra, valendo ponto, que era para ir em audiência no Ministério do Trabalho. Normalmente, trabalhista, o pessoal manda ir assistir audiência no TRT e no Ministério do Trabalho. Quem disse? Eu acho que foi umas 10 pessoas da minha turma. A turma de 50, 60 foi 10. Por quê? Porque era ponto extra. Muita gente pensava, não preciso do ponto extra, eu não vou. Mas eu fui, eu assisti às audiências. Eventualmente, eu precisei atuar na audiência trabalhista, porque advogado, não existe advogado de um tipo de causa só. Advogado é advogado de tudo, né? A especialidade dele é uma. Mas o que vier de dinheiro, advogado nenhum nega não, viu, minha gente? Fica a reflexão. Por fim, um dos erros que eu deixei para destacar aqui, o último, são as oportunidades internacionais. É algo assim, presta muita atenção aqui, você. As oportunidades internacionais, elas não vêm de mão beijada. Não vai ter um professor que vai entrar na sua sala e vai dizer, olha, intercâmbio tal, tem uma bolsa tal. Não existe isso, você tem que ir atrás. Eu despertei para as minhas oportunidades internacionais, e eu digo oportunidades internacionais, gente, não é necessariamente pagas, porque eu fui estudar em Lisboa com bolsa, com um convênio que a minha faculdade tinha. Mas hoje em dia nós temos vários convênios de bancos, como o Banco Santander. Eu não sei se a Unirb tem algum específico, mas aqui em Maceió é muito conhecido o Santander. E o de agências, né? Tem muita gente que vai, que pleiteia a bolsa. E tem gente, inclusive, eu tenho amigos meus, que conseguiram bolsa através do portal da própria faculdade. Então, assim, se você tem um domínio da língua inglesa, da língua portuguesa, eu tenho uma amiga minha que se formou agora e ela ganhou uma bolsa para fazer pós-graduação na Universidade de Coimbra.
Então, ela vai, só que a dela é AD, mas ela conseguiu grátis. E lá na Europa, gente, não é barato não, viu? Você ir pagando faculdade não é, mas ela conseguiu a bolsa. Ela disse que um diferencial no currículo dela foi o TOEFL, por exemplo, do inglês. Então, se aperfeiçoem em línguas, não deixe isso, não acho que isso é balela, não acho que é porque a gente tem muito essa visão de que eu vou advogar, para que eu preciso saber inglês? Gente, no meu TCC, eu tive que ler artigo em espanhol. Quem dirá inglês? Eu tive que ler artigo, que é onde a gente vira pesquisador, que a gente tem que ler, tem que estudar, tarará. Você lê inglês, lê espanhol, lê italiano, francês, o que for. Nem que seja com o Google Tradutor aqui do lado. Mas a gente tem que ter uma base. Quem é estudioso, quem gosta, quem. O estudante, eu costumo usar uma expressão muito legal, que é estudante visionário. Não seja um estudante qualquer, seja um estudante visionário, tenha visão. Olhe além. Se ninguém está fazendo língua nenhuma, faça. Você está na faculdade, é o tempo. É a hora é agora, gente. Não deixe para depois, não faça como eu. Fui fazer um curso de inglês, eu tenho uma base de inglês boa, fiz inglês na infância e tal, mas eu não tenho diploma de lugar nenhum. Fui deixar para fazer inglês depois de formada, porque eu vi essa necessidade do mercado. Então, um advogado diferenciado, um profissional diferenciado, é um profissional que fala mais de uma língua, minha gente. Ou que, pelo menos, tenta, né? Vai atrás, não necessariamente já chegou nesse patamar, mas que faz o inglês, que busca estar sempre lendo, estar sempre se aperfeiçoando e tal. E, por causa disso, você fica muito limitado às suas experiências internacionais. No meu caso, no meu quinto período, eu tive uma crise do meio do curso, né? Chamam de crise do meio do curso, o quinto período. Você não sabe para onde vai, você não está gostando de nada, porque até o quinto período você tem só direito civil, né? Você começa a ter penal depois do quinto, que você tem crimes em espécie, processo penal, não sei o que, não sei o que. Antes disso, você tem família, contratos, só aquelas matérias. E aí, com todo respeito, viu, aos professores, porque eu falo isso brincando, viu? Todas as matérias são importantes, pais. E aí, a pessoa fica naquela crise identitária, né? Você faz, meu Deus, não é para mim, é direito mesmo que eu quero. Eu recebo diariamente, gente, centenas e centenas de mensagens no direct do Instagram. Pessoas dizendo, Gabizinha, quando foi que você soube que direito era para você? Eu digo, meu filho, até hoje, eu não sei se é mesmo, quem dirá, mas não tem isso de ficar refletindo. Enfim, precisei ir para a Europa, sim. Consegui uma bolsa, sim, na minha faculdade. Fui-me embora, passei 7 meses em Lisboa. Foi uma experiência que mudou a minha vida completamente. Eu sou outra pessoa por causa desse intercâmbio, porque eu tive convivência com pessoas do direito do país inteiro e do exterior. Tenho amigos até hoje no Instagram, portugueses e portuguesas, que tive que estudar o Código Penal português, tive que estudar a Constituição portuguesa, inclusive já fundamentei peças processuais minhas com base no direito comparado, que é a legislação estrangeira. Tive que ler os atos de direito civil para o meu TCC, então tive que ler legislação norte-americana, porque o meu TCC era um estudo de caso de uma condenação injusta dos Estados Unidos, que foi fundamentada no base no racismo. Então, tive que ler legislação inglesa, tive que ler muita coisa. Eu ia falar o nome aqui da legislação, minha gente, mas como vocês podem ver, até hoje eu não sou fluente em inglês, né? Enfim, abafa o caso. Mas o que é que eu quero dizer com tudo isso, gente? Em síntese, para resumir, tentei ser o mais breve possível e trazer o máximo de informação para vocês, porque eu sei que estudante no tempo de hoje não tem concentração suficiente para ter aula longa, né? Esse é o fato. Eu mesmo assisto minhas aulas tudo no 2.0, como vocês podem ver, eu sou bem acelerada. Então, eu tentei ser o mais dinâmica possível. Qual é o grande resumo disso tudo? Não percam as oportunidades profissionais e as oportunidades acadêmicas. Fique de olho, não deixe de fazer extensão, não deixe de fazer pesquisa científica. Você tem uma menção, eu deixo para você uma tarefa de casa. Após essa aula aqui, essa palestra, você vai no seu professor favorito e vai dizer, professor, faz um artigo comigo, me ensina a fazer um artigo. Por quê? Porque o artigo, gente, por si só naquele momento não vai servir de nada. Mas, a gente acha, né, que não vai servir de nada. Mas futuramente vai ser uma bagagem científica para você. Hoje eu sento com os maiores estudiosos. Hoje, como eu estou dentro da gestão da UAB, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, presidente da Comissão de Estudos Criminais são meus amigos pessoais. Eu sento com eles e eu consigo debater sobre qualquer assunto da área criminal. Porque a gente fala de Foucault, a gente fala de César e Beccaria, a gente fala de autores, a gente sabe sentar, falar sobre uma obra do direito penal, sobre sistema punitivista, garantista. Então, a gente, quanto advogado, nós somos formadores de opiniões. Então, não fiquem no básico, sejam estudantes visionários, queiram sempre além. Se a sua turma ninguém está fazendo, vá lá e faça.
entendeu? Não se acomode, isso é muito importante, não se acomode, saia da sua zona de conforto, para que lá na frente você tenha que percorrer menos pedras, menos caminhos para chegar ao seu sucesso profissional o quanto antes e o quanto mais cedo possível. Eu tive alguns percalços no começo, sofri muito, porque não tinha prática em escritório de advocacia, porque limitei minhas oportunidades e não fui atrás, simplesmente não quis estagiar em escritório de advocacia. Eu tive dificuldade com extensão, porque eu não tinha prática em nada, eu só trabalhei na Polícia Federal, essa era a minha única experiência. Eu tive dificuldade com pesquisa científica e afins. Então, sofri muito. Estou falando para vocês não passarem pelo mesmo. Espero que eu tenha agregado um pouco assim na tarde de vocês. Não sei se você estava nesse vídeo de tarde, de noite, enfim, não importa. Mas na minha tarde agregou bastante, partilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. E agradeço muito sua atenção. Foquem nisso, sejam estudantes visionários. Quero que você tire uma foto dessa aula, poste no Instagram, bote lá a legenda. Sejam estudantes visionários. Marca a faculdade, me marca que eu vou repostar. E todo sucesso do mundo para vocês. E mais um obrigado mais uma vez. Mais um obrigado foi ótimo, né? E obrigada mais uma vez à faculdade por esse convite muito especial. Eu só agradeço em nome da Rede Unirb, mas sem dúvida aqui foi uma grande oportunidade. Me passou um filme aqui, Gabizinha, de Renatinha para Gabizinha, porque eu vou chegar aos 100 anos, eu também não vou perder esse nome. Mas me passou aqui toda uma história do que nós, professores, nos dedicamos a fazer. Antes da pandemia, claro, eu chegava com ônibus em hospital de custódia, em presídio, em fórum, tribunal de justiça. Então, tudo isso que a gente se dedica para poder mostrar ao aluno o que precisa e é necessário para poder realmente ter uma atuação, uma vivência prática. Então, eu só agradeço por reiterar tais necessidades. Não há profissional sem prática. Então, para que vocês que estão nos assistindo não sofram o que eu sofri, o que a doutora Gabriela também sofreu no início da caminhada, porque não é pegar a carteira da OAB que você vira advogado. É justamente durante a sua formação que você vai se tornando, e vocês já são operadores do direito. Então, começa a participar, utiliza essas oportunidades que foram aqui muito bem consideradas, para que, quando vocês estiverem com a carteira da OAB, vocês terão com certeza êxito e vão saber se desenvolver, saber trilhar. Quantas histórias, se eu fosse aqui, se fôssemos compartilhar os exemplos, levaríamos muitas horas, mas quanta gente forma e sequer pisou no fórum. Eu não falo nem na sede do OAB, não conhece, nunca foi o fórum. Então, não faz isso, é um erro crasso, assim. Aproveita o núcleo de prática jurídica, se não estiver ativo por conta da pandemia em sua unidade, procura, bate na porta de um escritório, faz o trabalho voluntário, porque a experiência é fundamental. Errar enquanto estagiário não tem problema, porque você vai aprender. O problema é quando você se forma e aí o seu erro pode seguir, pode acompanhar toda a sua jornada, toda a sua história profissional. Então, para errar, o tempo de errar agora, enquanto estagiário, enquanto acadêmico. Mais uma vez, doutora Gabriela, eu agradeço imensamente, reitero aqui que as portas da nossa instituição serão sempre abertas, seja sempre bem-vinda. Com certeza vou incomodar para uma outra oportunidade, quem sabe de forma presencial, logo breve. Beijo grande, até as próximas.